Olá, olá, muito bom dia, boa tarde para quem é de fora, quem está vendo essa live. Deixa eu só ajustar aqui algumas coisas. Certo, bom dia, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou a professora do curso de Disciplinas Espirituais da RC Academia da Mulher. Meu nome é Débora Garuti, tenho 26 anos e estamos aí para iniciar a terceira turma do curso. Passamos aí por 2 turmas maravilhosas, um tempo muito precioso, um tempo onde formamos uma família muito mais do que uma reunião de um curso, nós formamos uma família ali. E hoje estou aqui para falar com vocês um pouco sobre o curso, um pouco sobre o que falamos ali. Então, se você tem interesse em saber mais sobre as disciplinas espirituais, nessa aula vocês conseguem ver aí, mas o tema dessa live é Aprendendo a Orar com Jesus. Mas antes da gente iniciar, eu quero falar um pouco sobre oração, fazer um resumão aí das 12 aulas que nós temos no curso. Vou falar um pouquinho com vocês sobre oração. Então, se vocês querem indicar essa live para alguém, quer que alguém assista com vocês, já compartilhem, já mandem o link aí. Vou estar esperando um minutinho para as pessoas irem entrando, para a gente poder começar. Nesse dia que pelo menos aqui onde eu moro está bem frio, está menos de 10 graus, mas um dia gostoso, um dia preparado por Deus. Vocês conseguem me ouvir bem? Dão um sinalzinho aí se vocês estão me ouvindo, estão me vendo. Dá um ok aí para mim nos comentários, quem está participando, só para a gente poder dar início e começar. Certo, então, gente. Bom dia, paz do Senhor, boa tarde para quem está aí de fora, está nos vendo também. Já consegui ver alguns comentários aqui. Amém. Então eu vou estar orando para iniciarmos a live. Como eu disse, nós vamos estar falando um pouco hoje sobre oração. O tema da nossa live é Aprendendo a Orar com Jesus. Então eu vou deixar essa pulgazinha atrás da orelha de vocês, né? Como assim aprendendo a orar com Jesus? O que Jesus nos ensina sobre oração? Nós vamos ter aí um pouquinho sobre uma aula prática sobre oração, aprendendo a orar com Jesus. Então Jesus nos ensina de forma prática, Jesus ensinou os discípulos a orar e nós vamos também hoje sentar com Ele e aprender com Ele como orar, como fortalecer a nossa vida de oração. Então, seja muito bem-vinda, vocês que estão assistindo a live aqui comigo, vocês que vão ainda assistir em outro momento, que vocês sejam muito abençoados por Deus, que Deus fale com vocês e mexa ali com a estrutura da vida de oração de vocês, que Ele os incomode a sair ainda mais do lugar que vocês estão e ir para um lugar ainda mais profundo em Deus. Para quem chegou agora, meu nome é Débora Garuti, eu sou professora de disciplinas espirituais aqui na escola, na RC Academia da Mulher. É um prazer para mim fazer parte
do quadro acadêmico da escola. A escola tem crescido, temos alcançado cada vez um número maior de mulheres com o Evangelho, com a ministração da Palavra de Deus. Nós estamos iniciando a 3ª turma do curso de Disciplinas Espirituais, então fica a dica aí para você, agora no início de julho, mês 7, então você tem todo aí esse mês para estar fazendo a sua matrícula no curso. Nós vamos estar iniciando mais uma turma, nós temos 12 aulas, então dura 3 meses o curso e é um tempo que tem sido maravilhoso. As 2 últimas turmas foram incríveis, marcaram o coração e nós estamos ansiosos para começar uma 3ª turma. Então, se você é essa pessoa que tem interesse, vem caminhar com a gente, que estamos bem empolgados e esperando você, e sei que Deus quer falar ainda mais com você. Então eu vou orar, fique aqui comigo para a gente conversar um pouco sobre oração. Jesus, muito obrigado por esse dia que o Senhor já fez. Obrigado, Deus, porque através da tecnologia nós podemos nos comunicar, nós podemos alcançar a vida de tantas pessoas. Nesse momento, tantas pessoas estão nos ouvindo, Jesus. E eu peço que não seja aquilo que eu preparei, o que está no meu coração, mas que o Senhor me use como instrumento para falar na vida de cada mulher aqui, meu Pai. Eu peço que o Senhor venha, de fato, trazer inconformidade ao coração delas, que o Senhor venha nessa manhã ensinar a elas ainda mais sobre oração, a oração que o Senhor nos ensinou, Jesus. Eu peço que o Senhor esteja com cada uma nesse dia, com cada uma no momento que vai estar vendo essa live, e que o Senhor possa, com a Tua presença, constranger elas em amor, Jesus, e que elas sintam que o Senhor é real, que o Senhor é real, Jesus, e que nós não oramos a alguém distante, mas alguém que está perto e alguém que nos ouve. Por isso nós entregamos toda a nossa devoção a Ti nessa manhã. Pedimos que o Senhor fique conosco e fale ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, antes de começar a falar sobre o tema de fato da live, eu vou falar um pouquinho com vocês sobre oração. Oração é um dos temas mais falados durante o curso. Nós temos muitas ferramentas que usamos para nos aprofundar em oração. E hoje eu quero gastar um tempinho com vocês falando sobre isso. E a oração, de todas as disciplinas espirituais, ela pode ser considerada uma das principais. Ela é o combustível, porque um combustível, se ele é colocado no carro, ele nos tira de um lugar e nos leva a outro. Então nós podemos olhar a oração como um combustível que nos conduz a desenvolver um relacionamento real, contínuo e crescente de amor por Deus. A oração, ela é um combustível porque ela nos leva a desenvolver um relacionamento com Ele, né? Nos leva a ter mais intimidade com Ele. E a oração é uma disciplina que nos leva ao agir ainda mais profundo. Um dos principais objetivos dessa disciplina espiritual, um dos principais objetivos das disciplinas espirituais, e é algo que eu friso com todas as alunas do curso, é que ele nos tira do raso e nos leva para um lugar ainda mais profundo. Então ele nos tira da nossa zona de conforto, elas nos tiram daquilo que estamos acostumados a viver e nos leva àquele lugar profundo, a águas mais profundas, onde muitas vezes perdemos o controle, e é nesse momento que Deus assume o controle da nossa vida, é nesse momento que Ele começa a agir, pois nós nos entregamos o controle a Ele, nós entregamos toda a nossa dependência a Ele e começamos a depender mais dEle, né? E a oração, ela cria vida e ela muda a vida, porque nós estamos entregando a nossa vida ao Criador, ao Rei dos Reis, e aquele que tem poder para mudar a nossa vida. Então a oração é mudar, orar é ser transformado por Ele, porque a oração é uma das principais vias usadas por Deus para nos transformar. E nós precisamos ver a oração não apenas como uma disciplina, mas sim como um estilo de vida. Nós precisamos ter a oração como um estilo de vida. Se nós pararmos agora e pensar em
nos grandes homens que marcaram a história do Evangelho, grandes homens da fé. Não sei se vocês lembram de alguns, mas podem jogar aí nos comentários. Mas eu vou citar alguns para vocês, como Martinho Lutero, John Wesley, Jonathan Edwards. Se nós olharmos e formos ler a história de cada um desses homens, nós vemos que a oração não era algo menor na vida deles, não era algo anexado à rotina deles, como escovar os dentes, como comer, como assistir um programa na televisão. Não era algo que era anexado à vida, mas a oração era a vida deles. Eles viviam pelo movimento da oração, eles viviam e gastavam as suas vidas na oração, no lugar de oração. E a Bíblia não fala sobre tempo de oração, o horário da oração. Muitas vezes algumas alunas chegam para mim e falam: ah, Débora, mas quanto tempo eu devo orar? Que horário eu devo orar? É melhor eu orar às 3 horas da manhã? Eu posso orar de manhã? Eu posso orar à noite? Eu posso orar depois do almoço? Mas eu preciso ficar quanto tempo orando? E nós não encontramos essas respostas na Bíblia, mas nós encontramos uma resposta que fala assim: orai sem cessar. Isso está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Então a Bíblia fala para nós: orai sem cessar. Então nós precisamos entender que a oração, ela não pode ser vista como apenas como uma disciplina espiritual, mas a oração, ela precisa ser vista como um estilo de vida. Nós precisamos gastar os nossos dias, gastar a nossa vida no lugar de oração, no lugar de crescer ainda mais no relacionamento com Deus. E muitas vezes, pela familiaridade que temos com essa disciplina, nós acabamos negligenciando essa disciplina tão necessária para a nossa vida. Nós corremos o risco de transformá-la num ritual de pedidos a serem realizados a um Deus gênio da lâmpada, a um Deus talismã da sorte. Muitas vezes nós ficamos surdos a voz que nos chama em meio a tantos ruídos, a tanta pressa, a tantas coisas que tem envolvido a nossa rotina. Muitas vezes nós nos achegamos a Deus com uma lista de pedidos e sentamos a Ele apenas para pedir, como se Ele fosse mesmo o gênio da lâmpada, e nós vamos fazer 3 pedidos, vamos riscar ali e algo vai acontecer. Mas nós precisamos ver Deus como aquele que está ali para ter um relacionamento profundo conosco, como aquele que conhece o nosso coração e sabe o que precisamos mesmo antes da gente pedir, como aquele que sabe o que precisamos, e isso pode ser totalmente ao contrário àquilo que vamos pedir. Tem um filósofo cristão que ele fez uma observação e eu vou ler aqui para vocês. O homem orava e no início pensou que a oração equivalia a falar. Contudo, à medida que foi ficando cada vez mais quieto, percebeu que a oração também é ouvir. Então a oração inclui o silêncio. Oração inclui o silêncio de uma pessoa que se aquieta para ouvir o que a outra tem a dizer. Então muitas vezes nós se achegamos no nosso momento de oração e não ficamos quietos. Não paramos para ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. E muitas vezes ainda falamos: Deus não tem falado comigo, eu não consigo ouvir a voz de Deus. Muitas vezes nós questionamos outras pessoas: mas qual a voz de Deus? Como você consegue ouvir e eu não consigo? E nesse momento eu pergunto a você que está assistindo: você tem silenciado o seu coração? Você tem silenciado a sua voz para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem falado com você, para ouvir aquilo que Deus quer falar ao seu coração? Muitas vezes no ativismo da nossa rotina, da nossa vida, nós estamos tão agitados, tá tudo tão barulhento, que nós não temos silenciado tudo ao nosso redor para prestar atenção, para colocar toda a nossa atenção nele e ouvir aquilo que ele tem para nos falar. E então, com base nessa introdução, agora eu quero entrar no tema dessa live, que é aprendendo a orar com Jesus. E nós vamos estar lendo bastante Mateus 6. Então, se vocês quiserem, estiverem com a Bíblia de vocês aí, quiserem abrir para vocês ir acompanhando os versículos, vou estar discorrendo com vocês sobre alguns versículos. Mas antes,
Porque eu quis separar esse tema, né, para falar aprendendo a orar com Jesus. Os discípulos, eles pediram a Jesus para ensinar eles a orar. E nós precisamos entender a oração como algo que se aprende, como algo que nós precisamos ir praticando cada vez mais para aprender, para se aperfeiçoar, para crescer nesse lugar de oração. E os discípulos lá em Lucas 11:1, vou ler aqui com vocês, Lucas 11:1, os discípulos falam assim: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. E agora, trazendo um pouco de contexto ao que está acontecendo aqui, os discípulos, eles viviam dia a dia, momento a momento com Jesus. Os discípulos estavam ali lado a lado com Jesus. E eles viam Jesus orando. E por que será que eles pediram para Jesus para ensinar eles a orar? Eles podiam ter pedido para Jesus ensinar eles a curar, ensinar a operar milagres, ensinar a profetizar, mas o que eles queriam, o que eles olhavam para a vida de Jesus e eles não conseguiam fazer igual, é ter a vida de oração que Jesus tinha. Então, eles olharam com um coração ardente, eles olharam com um anseio e falaram: Jesus, nos ensina a orar assim como você ora. Nos ensina a orar, nós queremos ter a tua vida de oração, nós queremos crescer em intimidade, assim como você tem intimidade com o Pai. E Jesus deu uma resposta a eles. Então eu vou ler com vocês Mateus 6, do 9 ao 13. Mateus 6, do 9 ao 13. É uma passagem bem conhecida, mas quero usar aqui esses versículos para que a gente aprenda a orar com a oração que Jesus ensinou os discípulos a orar. Então, Mateus 6, do 9 ao 13, fala assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão de cada dia. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, do 9 ao 13. Então eu sugiro que vocês leiam os primeiros capítulos de Mateus 6, ali os versículos do 5 ao 8, que é onde Jesus ensina os discípulos como não orar. Ele vai ali pegar uns 3 versículos e discorrer sobre o que Jesus aconselhava eles a não fazer. Mas eu quero focar com vocês no o que fazer, como fazer. E essa parte é uma das aulas que nós temos no curso, nós desenvolvemos cada versículo. Então, se você tem sentido aí, eu quero aprender mais, se inscreva lá no curso, faça sua matrícula, entre em contato com a escola, demonstre seu interesse, que nós vamos estar passando todas as informações de dias, horários, valores para vocês. Mas então agora eu quero ir discorrendo com vocês cada versículo ali do 9 ao 13, que fala o como orar, o que fazer. Então o primeiro passo que Jesus nos ensina está ali no versículo 9, que começa assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, o que nós aprendemos com esse versículo? Nós aprendemos que a nossa oração, ela deve começar com adoração e gratidão. Então, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Pai nosso, precisamos fazer a pergunta: a quem estamos direcionando a nossa oração? Precisamos iniciar a nossa oração confessando quem Ele é, reconhecendo, exaltando, glorificando o nome dEle, dizendo quem Ele é para você,
né? Pai nosso que estás no céu, Tu és o meu amado, Tu és o meu amigo, Tu és o meu companheiro, Tu és aquele que traz a cura, Tu és aquele que renova as minhas forças a cada manhã, Tu és aquele que está presente, que está perto, que não está longe, Tu és o amado da minha alma, Tu és aquele que eu amo estar perto, Tu és aquele que o meu coração pulsa, está radiante de alegria, porque a minha vida encontrou os teus átrios, encontrou os teus lugares. Então, nós precisamos iniciar a nossa oração adorando e reconhecendo quem Ele é, reconhecendo a paternidade e o pastoreio dEle. Então aqui fala Pai Nosso, Ele é o nosso Pai, nós não estamos sozinhas, nós precisamos depender dEle. Então Ele é o nosso Pai e precisamos reconhecer que Ele está cuidando da nossa vida. E ali depois fala santificado, santificado seja o Teu nome. Então nesse momento nós precisamos pedir que Ele venha santificar as nossas vidas, os nossos pensamentos. Nós precisamos reconhecer a santidade dEle e o caráter dEle, entendendo que Ele é bom. E entendendo isso, nós temos motivos para agradecer. A gratidão precisa estar no início da nossa oração. Então nós precisamos olhar à nossa volta e encontrar motivos de gratidão. Nós precisamos ser gratos pela vida, pela nossa família. Nós precisamos ser gratos pela provisão e pelo sustento diário que Ele nos dá. Então nós precisamos analisar os motivos de gratidão que muitas vezes passam despercebidos. Muitas vezes nós temos tanto a falar e tanto a pedir na nossa oração que nós não temos um tempo de agradecer a Ele, de adorar quem Ele é para nós. Então o primeiro passo que nós aprendemos com a oração que Jesus nos ensina é começar a nossa oração com adoração e gratidão. E depois, o segundo passo que nós aprendemos, a sequência que nós damos à nossa oração é a renúncia. Isso nós temos ali no versículo 10. Então falei com vocês sobre o versículo 9 e agora eu leio o versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós precisamos entender que depois que nós adoramos, depois que nós temos um momento de gratidão, nós renunciamos à nossa vontade, nós deixamos a nossa vontade de lado para primeiro orar pelo reino de Deus. Aqui fala, venha o teu reino. Então nós precisamos clamar pelo reino dele, nós precisamos clamar pela expansão do evangelho no mundo, nós precisamos clamar, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse precisa ser o clamor do nosso coração antes mesmo de clamar pelos nossos pedidos ou por aquilo que tanto precisamos. Nós precisamos falar, Deus, seja feita a tua vontade. Nós precisamos alinhar o nosso coração e os nossos pensamentos com o coração dele, com aquilo que ele quer para nós. Então nessa fase nós de fato renunciamos e abrimos mão da nossa vontade, entendendo que se a nossa vontade estiver em conflito com a dele, se a nossa vontade não for a dele, nós abrimos mãos. Nós precisamos reconhecer os pensamentos dele, desejar o que ele deseja, amar o que ele ama, querer o que ele quer. Então nós precisamos a cada dia começar a olhar as coisas com o ponto de vista dele. Então, antes de pedir, antes de falar qualquer coisa sobre nós, primeiro nós engrandecemos o nome dele, nós adoramos o nome dele, depois nós entramos num tempo de gratidão, depois nós entramos num tempo de renúncia, nós renunciamos à nossa vontade. E essa é uma parte legal, porque muitas vezes nesse momento da oração nós ainda não pedimos aquilo que tanto precisamos, não pedimos aquilo que está no nosso coração, mas se nós renunciamos à nossa vontade antes disso, muitas vezes o nosso pedido posterior passa a ser totalmente diferente. Muitas vezes aquilo que nós entramos no nosso momento de oração e nós achamos que ia pedir, mas nós alinhamos o nosso coração com o coração de Deus, nós alinhamos os nossos pensamentos e a nossa vontade com aquilo que está no coração dele, e muitas vezes antes mesmo de pedir,
nós já começamos a pedir coisas totalmente diferentes. Nós já começamos e entendemos que aquilo que a gente ia pedir não estava no coração dele, não era aquilo que ele queria para a nossa vida. E nós já entramos no lugar de pedir e de suplicar algo que não era aquilo que estava no coração dele, mas ele coloca no nosso coração. Então agora seguindo para o versículo 11, falei aí sobre o versículo 9, sobre o versículo 10, então seguindo sobre o versículo 11, fala ali, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. E é nesse momento, depois de renunciar à nossa vontade, é nesse momento que nós entramos no lugar de suplicar e interceder. Então nós precisamos entender que nós não precisamos estar ansiosos. Nessa parte nós precisamos ter confiança e depender dele, entender que ele é a nossa provisão. Salmos 23:1 fala, o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Nós não temos falta de nada porque ele é o nosso pastor. É nele que encontramos tudo o que precisamos. É ele que sabe tudo o que precisamos e não deixe que nada nos falte. Então aqui dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Precisamos depositar a nossa ansiedade, o nosso medo do amanhã aos pés dele e entender que ele está cuidando, que a cada dia ele tem a provisão diária e nós não precisamos temer. Nós precisamos entender que ele é o bom pastor e ele dá a sua vida pelas ovelhas. E nesse momento também nós intercedemos. Vou falar rapidamente um pouco aqui sobre intercessão, mas nesse momento também, depois de suplicarmos por nós, nós precisamos também interceder pelo próximo. Interceder trazendo um significado aqui rapidinho, interceder é se colocar na brecha pelo outro. Em Ezequiel 22:30 fala assim, procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim, e em favor dessa terra, para que ele não a destruísse, mas não encontrei nenhum. Então nós precisamos ser as mulheres que Deus olha e nos encontram ali nas brechas, nos encontram nos muros, né? Nos encontram orando e jejuando, clamando pelas vidas, por uma causa, por uma cidade, pela nossa nação. Nós precisamos clamar por uma intervenção, nós precisamos amar uma pessoa, amar uma causa através da nossa oração. Nós precisamos ir através da nossa oração aonde as nossas mãos, aonde os nossos pés não chegam, né? Mas aquele que tem poder para fazer infinitamente mais, ele vai e age através da nossa oração. Nós precisamos investir na vida de outras pessoas, nós precisamos semear, gastar tempo e nós precisamos também estar atento ao que está acontecendo para que a nossa oração tenha cada vez mais linguagem, que nós sejamos intencionais na nossa intercessão. Nós precisamos entender o que está acontecendo com o governo, nós precisamos entender o que está acontecendo com o coronavírus, nós precisamos entender o que está acontecendo na vida da nossa vizinha, para que a nossa oração não seja rasa e a nossa oração, muitas vezes nós oramos, Senhor, cuida e abençoa a vida dela. Mas cuida de que forma, abençoa de que forma. A Dona Maria, ela precisa de um serviço. A Dona Maria, ela tem passado por problemas psicológicos. O seu João tem passado por uma enfermidade. Então nós precisamos entrar nessa causa e lutar com essas pessoas e demonstrar o nosso amor através da nossa oração. Que a nossa oração chegue nos lugares que nós fisicamente não podemos estar. Então ele anseia nos usar, ele anseia que a gente participe daquilo que ele está fazendo hoje na terra. Então Jesus, o que você está fazendo hoje? Eu quero te ajudar, eu quero saber o que você está fazendo porque eu quero estar junto nisso. Eu quero ser uma agente transformadora da vida do meu vizinho, das pessoas da minha igreja, da minha família, porque eu sei que eu tenho orado a um Deus que me ouve, a um Deus que está comigo. Então essa aí a gente usou como base o versículo 11. E agora nós vamos para o versículo 12 e 13, a parte A. Então depois de entrarmos num lugar de adoração e gratidão, depois de renunciarmos à nossa vontade, depois de entrarmos num lugar de súplica e intercessão, agora nós
passamos a nossa oração para uma parte de confissão e proteção. Ali fala assim, versículos 12 e 13. Perdoe as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, nesse momento da oração, nós começamos a confessar as nossas fraquezas, os nossos medos, as nossas angústias, aquilo que está em conflito dentro de nós. Nós clamamos pela graça e pela misericórdia dele. É nesse momento que nos arrependemos pelos nossos pecados, pelos nossos erros, pela falha do nosso caráter, pela nossa humanidade. E é nesse momento também que nós precisamos pedir pela graça de Deus e estender graça pela vida dos nossos irmãos. É nesse momento que nós aprendemos a perdoar, nós somos transformados por Ele e nós começamos a fazer o que Ele faz. Então, se Ele nos perdoa, nós também perdoamos. Se Ele nos ama, nós também temos que amar. Se Ele cuida de nós, nós também precisamos cuidar da vida daqueles que estão à nossa volta, daqueles que nos rodeiam. Então nós precisamos deixar que Deus trate o nosso caráter, que Deus venha e nos corrija, para que assim a gente consiga amar de uma forma ainda mais excelente as pessoas que estão à nossa volta. E é nesse momento também que nós pedimos por proteção. Venha proteger a nossa saúde, a nossa vida, a nossa família. Venha proteger, Jesus, o nosso ministério. Venha proteger a nossa casa. É nesse momento que ele fala, não nos deixe cair em tentação, mas nos livra de todo mal, de todo ataque, de toda doença. E aqui, para finalizar, nós finalizamos a nossa oração com discernimento e novamente com adoração, porque nós começamos a nossa oração adorando quem Ele é e nós finalizamos a nossa oração adorando quem Ele é, entendendo que no final é tudo sobre Ele, é tudo por Ele. Aqui então no versículo 13 fala, versículo 13 a parte B, a parte final: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então aqui nós temos o discernimento de quem Ele é, do reino dele, do poder dele. Ele é o rei, Ele governa as nossas vidas, Ele é soberano, Ele controla, Ele tem o governo sobre todas as coisas. Teu é o poder está nele, nele não falta habilidade, capacidade, sabedoria, recurso para fazer. Nós não estamos orando a um Deus morto, mas nós estamos orando ao Rei dos Reis, nós estamos orando àquele que tem poder para fazer. Então nós precisamos orar crendo que Ele pode fazer. E nós precisamos entender que a Ele a glória. A Ele a glória para todo sempre. No final, toda a glória, toda a honra é para Ele. E assim nós finalizamos o aprendizado sobre a oração que Jesus nos ensina. Então nós discorremos sobre cada versículo do Pai Nosso, uma oração tão comum nas nossas orações, né? Uma oração que é tão conhecida e que muitas vezes nós não encontramos a riqueza por trás de cada palavra que está nesses versículos. Então nós precisamos entender que a nossa oração, ela deve ter adoração, gratidão, renúncia, súplica e intercessão, confissão, proteção, e nós precisamos terminar a nossa oração clamando por discernimento e adoração novamente. Quantas vezes nós focamos apenas na súplica? Quantas vezes nós ficamos ali apenas confessando os nossos pecados e num lugar de arrependimento? Nós precisamos entender que Ele transforma a nossa vida e nós precisamos sair desse lugar e também amar as pessoas e interceder. Nós precisamos começar a nossa oração adorando e finalizar a nossa oração adorando a Ele, porque nós acreditamos que estamos orando a um Deus que está vivo. E assim como eu falei ali no começo,
a oração, os discípulos pediram para Jesus ensinar eles a orar. Então, se os discípulos pediram para ele nos ensinar, é porque é algo que aprendemos. Então, se a oração é algo que aprendemos, nós precisamos aprender e praticar. Nós precisamos alongar e praticar os músculos da oração. E eu queria finalizar esse momento da live aqui com vocês, fazendo algumas perguntas sobre isso. Então, qual a avaliação da nossa vida de oração quando comparada com os ensinamentos e os exemplos de Jesus? Com que frequência nós oramos? A nossa oração é... Acho que caiu aqui, voltou. Vocês conseguem me ouvir? Estão me ouvindo? Deu que caiu a conexão aqui. Acredito que voltou. Então, nós precisamos analisar a nossa oração, se estamos orando de fato e entendendo que Ele nos ouve, que Ele irá nos atender. Reconhecemos que quando oramos, pedimos que Deus venha e intervenha em nossa vida. Quando oramos, pedimos que Ele venha e mude a nossa vida, que Ele mude o nosso caráter. E muitas vezes nós oramos e quando Ele vem intervir nas nossas vidas, nós recuamos. Nós, não, Deus, não, aqui não mexe, aqui não toca, por favor. Mas nós precisamos entender que nós oramos a um Deus que vai nos tocar e vai nos transformar. Nós precisamos entender que nós estamos orando a um Deus que vai mexer com as nossas estruturas, com o nosso interior, com aquilo que Ele quer aperfeiçoar em nós. Nós precisamos entender que quando oramos para que seja feita a sua vontade, precisamos estar cientes que a vontade dele pode ser diferente da nossa. Então, muitas vezes nós colocamos nele, depositamos nele todos os nossos pedidos, todos os nossos anseios e finalizamos a nossa oração. Mas Deus, que seja feita a tua vontade. Mas nós precisamos estar cientes que a vontade dele pode ser totalmente diferente da nossa. E nós precisamos encontrar gratidão e beleza na vontade dele, na bondade dele sobre a nossa vida. Outra pergunta que eu quero fazer com vocês. Percebemos que o fato de ele atender as nossas orações não significa que todas as nossas orações terão como resposta o sim, o eu concordo. Muitas vezes ele vai ouvir a nossa oração e ele vai atender a nossa oração, mas ele vai atender com uma correção, ele vai atender com um não. Não é assim, filha. Não é assim. Eu preciso que o nosso coração esteja alinhado, porque essa não é a minha vontade para a sua vida. Eu quero falar com você e eu quero entregar e mostrar qual a minha vontade, qual o meu propósito, qual o meu desejo para a sua vida. E essa não é a vontade, esse não é os sonhos que eu tenho sobre a sua vida. Então, quero finalizar orando sobre tudo isso que falamos. Se você que estava ouvindo essa live, se você que vai ouvir ainda essa live, sentiu vontade de aprender mais sobre oração, de aprender mais formas práticas sobre a oração, assim como aprendemos com o Pai Nosso, eu quero te convidar a entrar para a próxima turma do curso. A próxima turma começa agora no início de julho, no início do mês 7, ali por volta da primeira, da segunda semana. Nós estamos ainda formando as turmas, então você tem todo esse mês para fazer a sua inscrição, a sua matrícula. Então entre em contato conosco da escola, pode deixar a mensagem aqui no comentário, mande uma mensagem ali no chat da escola que nós vamos estar entrando em contato com vocês e vocês vão ter mais informações sobre o curso. Vai ser incrível ter vocês que estiveram aqui ouvindo essa live ali por 3 meses comigo, aprendendo mais desse material que Deus nos entregou, e é algo que tem trazido tanta leveza para o nosso lugar secreto, é algo que tem virado tantas chaves na nossa vida de oração, que, como eu falei com vocês, nós não podemos ver a oração como uma disciplina espiritual, mas sim como um estilo de vida. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Ele venha trazer inconformidade ao coração de vocês, que essas perguntas que eu deixei aqui para meditação de vocês possam
ficar aqui na mente, no coração de vocês, e que vocês possam estar refletindo sobre como está sendo a vida de oração. Se vocês têm orado e têm olhado e visto Jesus e visto os ensinamentos dele, com que frequência vocês têm orado? Vocês têm orado da mesma forma que vocês escovam os dentes ali de manhã, depois do almoço, antes de dormir? Ou a vida de vocês tem sido uma vida de oração? Vocês têm gastado a vida de vocês no lugar de oração? Amém? Que Deus abençoe a cada uma, a casa de vocês, que vocês tenham um dia cheio da presença de Deus, que vocês possam aprender sobre o silêncio, sobre aquietar o coração de vocês, sobre silenciar a voz de vocês para ouvir o que Deus tem para falar, e que nesse dia Ele fale de uma maneira audível com vocês, que vocês possam perceber Ele em tudo que vocês fizerem. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau. Um beijo grande no coração de cada uma.